Olá, amigo professor, tudo bem? Bom, eu sou o professor Marcelo, geógrafo e pedagogo e um apaixonado pela educação. Esse vídeo de hoje ele é um pedido de alguns professores que têm dificuldade em ensinar fuso horário. Realmente eu falo para você, amigo professor de geografia, que a nossa disciplina ela tem um diferencial de várias outras. Por quê, Marcelo? Porque para você ser um professor de geografia, você tem que acabar tendo um certo domínio de outras áreas. Vou falar para você, para explicar biomas, a gente deve ter um domínio pelo menos básico de biologia, para explicar a vegetação, a sua característica. Para explicar sobre clima, sobre o universo, devemos ter um domínio básico pelo menos em física. E para explicar fuso horários e escala, devemos sim também ter um domínio na matemática. Isso que eu tirei várias outras áreas, como química, para explicar a chuva ácida, dentre outros conceitos. Então a geografia ela acaba exigindo muito dos seus professores que têm ali que se aperfeiçoar em várias áreas do conhecimento, porque a geografia, ela sempre, para quem sabe os conceitos da geografia, ela estuda a relação do homem com o espaço, Toda a interferência do homem ele exerce sobre o espaço, isso vai influenciar os aspectos humanos, naturais, e é por isso que ela exige muito dos professores. Então no vídeo de hoje, ele é feito especialmente para ajudar os professores de geografia que têm uma certa dificuldade em ensinar fuso horário. Então o primeiro passo para você explicar para o seu aluno e fazer uma relação, você vai ter que recorrer lá à sua aula básica sobre os movimentos da Terra. Sim, você deve fazer para ele, exemplificar para ele a questão do movimento de rotação. O movimento de rotação ele traz como suas duas principais consequências. A primeira, que é os dias e as noites. O segundo, você sabe muito bem, como professor de geografia, que são as correntes marítimas. Então, a Terra girando no seu próprio eixo, ela vai gerar como consequência os dias e as noites. E aí você pode pegar um globo, vou até pegar aqui, eu trouxe aqui especialmente uma luminária que está aqui dando mais luz para mim, mas que serve exclusivamente para também a gente mostrar como se o giz aqui fosse a Terra, explicando para o teu aluno que cada vez mais em um determinado ponto nós temos maior luminosidade e no outro ponto nós temos a escuridão. Então a Terra girando assim, nós vamos ter locais que vai ser dia e outros locais que serão noite, fazendo ele pensar que nós temos um horário diferente nos mais variados países, cidades pelo mundo. E aí você pode, por exemplo, explicar para ele, isso é fácil para ele entender, porque já está meio popular, que o Japão ele está lá 12 horas na nossa frente. Então começa uma conversa explicando sobre o horário, as 24 horas, a rotação. Você vai introduzir para ele e, se preciso for, você vai, óbvio, que desenhar para ele toda a terrinha bonitinha ali, faz ali um esqueminha, e a Terra girando no seu próprio eixo. E esse giro que a Terra faz, que é o 360 graus, tu fala, que é a volta completa, ela vai fazer esse movimento aqui na duração de 24 horas. Tranquilo? E aí ele faz isso em 24 horas. Então o Sol vai iluminando cada ponto aqui em momentos diferentes, porque vai girando, iluminou aqui, girou, iluminou aqui, como se a iluminação fosse sempre nesse ponto. Cada vez um desses meridianos vão passando ali bonitinho e vão assim iluminando e chegando naquele determinado horário, beleza? Uma maneira bem também interessante de se falar sobre fuso horário para eles, explicando o porquê dos 15 graus. Porque tu sabe que cada fuso horário é 15 graus. Então, um movimento completo da rotação, tu vai falar para o teu aluno, ele é quanto, Marcelo? A volta completa é 360 graus. Pode ainda querer inovar lá para ele, dar uma volta assim como se fosse no skate, mas no teu próprio eixo gira e você faz lá a circunferência inteira, que são 360 graus. Essa é a distância, esse é o tempo, mostra para o aluno, e aí tu faz a relação. Se eu pegar o que o Sol percorreu, a Terra percorreu, perdão, e aí divido pelo tempo, eu chego exatamente no número 15. Ou seja, cada 1 hora, 15 graus. Ou seja, fala para o teu aluno que o Sol em 1 hora ele passa iluminando 15 graus. Esse 15 graus é um pedaço da Terra que ele ilumina. Então, 15 graus iluminando em 1 hora.
mais 15 graus, ele vai iluminar, né, mais 1 hora, mais 15 graus, e assim até fechar o 360 graus. Então isso aqui é só uma introdução para ele. Tranquilo? Então, tem professores que já querem explicar direto na conta. Não, tu tem que introduzir, né, sem pressa, falar para ele, trazer exemplos. E aí tu também explica que esse movimento de rotação, ele é do lado oeste para o lado leste, né? Tá, Marcelo, o que tem que saber disso? Então, qual é o lado que é primeiro iluminado? É o leste. O Sol nasce no leste, né? Tu pode até fazer aquele esqueminha para ele do movimento aparente do Sol nascer no leste, chegar lá, né, na zênite, no ponto mais alto aqui ao meio-dia, e aí vai se pôr às 18 horas no oeste. Então esse aqui é o movimento aparente do Sol. Bota o bonequinho aqui, você dá aquela localização, estende o braço direito, lá é o lado leste. Então sempre quando eu quero um ponto à minha direita, da onde eu estou, as horas são adiantadas, e para a esquerda atrasadas. Agora você não deve ter pressa. Às vezes o professor ele quer explicar tudo isso aqui e já vai para o exercício. Não. Faz ele entender, faz pergunta, você responde. Onde é que o Sol nasce? No leste, né? Por que isso acontece? Porque o movimento da Terra é de oeste para leste. Você pode girar, eu aconselho você girar. Eu faço sempre isso, eu mando um aluno meu ser o Sol, ele brilha, eu digo, brilha aí Sol, ele brilha. E aí eu giro no meu próprio eixo, girando de oeste para leste, pergunto, qual é o lado? Ó, esse é o lado leste, esse é o oeste. Qual é o lado que o Sol ilumina primeiro? Aí eles, leste, eu digo, muito bem. Por quê? Porque eu estou girando de oeste para leste. Faz eles entenderem, faz eles pensarem. E assim você vai seguindo. Explicou o porquê de 15 e cada 15 graus, 1 hora. Entenderam, pensaram, praticaram. E aí você vai começar com um exemplo. Não faça conta. Se eu estou trabalhando com alunos do ensino fundamental, até no começo do ensino médio, lá no primeiro ano, você vai passar esse conteúdo novamente, você tem que explicar para eles, primeiro vai explicar de um jeito para os alunos que têm dificuldade. E depois você vai fazer um jeito mais aprofundado aí com contas, tá? Então, o primeiro passo agora, né, para você começar a fazer a conta, tem que explicar que lá no século XIX foi feita uma convenção, uma reunião entre os países, e aí decidiram que Londres, né, seria lá o marco zero, o meridiano zero, o meridiano de Greenwich, lembra disso? A bruxa verde, né? Então lá é o 0 grau. Então você faz lá uma régua e traça lá para eles dizendo, ó, aqui é Londres. Tranquilo? Aí tu pergunta para eles, cada um fuso é quanto? Aí tu mostra no quadro. Aí eles, 15 graus. Digo, muito bem, 15 graus. E dentro do 15 graus nós temos, eles respondem, 1 hora. Estás mostrando para eles. E aí eles sabem que tem 1 hora. E aí tu faz aqui algum exemplo. Traça o 0 grau para eles e tracei aqui, ó, 1, 2, 1, 2. 2 para cada lado. Do lado direito, pergunta para eles, é o lado leste, pode botar o L, né? Do lado esquerdo, o oeste. Para a direita as horas são adiantadas, para a esquerda atrasadas. Repitam, adiantadas para a direita e atrasadas para a esquerda. E agora vai simular com eles um exemplo. Vamos simular que agora, né, em Londres, nós temos lá em Londres, nesse exato momento, nós temos 17 horas. Que horário nós temos na cidade A, na cidade B, na cidade C e na cidade D. Então são 4 cidades. Qual é o horário que nós temos nessas cidades? E aí tu faz aqui o risquinho e faz com eles. Vamos lembrar novamente, para a direita as horas são adiantadas. Então quando aqui é 17, o ponto B é o próximo risco. Que horas tem na cidade B? Cada um risquinho é 1 hora. Que horas tem aqui? 18, muito bem. E aqui? 19, muito bem. Para a direita adiantamos, achamos. Para as cidades à esquerda, a cidade C, aqui é 17, cada um risco é 1 hora, 15 graus 1 hora para a esquerda é menos, aí tu vai lá, 16 e aqui, vai lá, 15. E aí eles entendem. Após isso, você faz o quê? Você muda aqui o horário, muda os horários, lança agora um horário no ponto A, e eles têm que achar o horário do ponto B. Então tu faz várias vezes, sem pressa de terminar o conteúdo, não pode ter pressa, e eles daí vão começar a entender que é para a direita é mais, para a esquerda é menos. Entenderam todo esse processo aqui, que é o esquema básico, e aí você pode
colocar um pouquinho mais de dificuldade. Você não pode menosprezar o seu aluno, você tem que fazer ele pensar. Então você fez ele entender isso aqui e agora você faz que é um mais avançado. Se for no ensino fundamental, você vai nisso aqui e usar o fuso horário brasileiro, explicando para ele, né? Mas isso aqui seria uma conta um pouquinho mais adiantada, mas você não pode menosprezar ou nivelar por baixo. Esse é o que o aluno tem que saber de básico, a turma inteira. Sabendo isso aqui, beleza, sabe o básico do fuso horário. E aí, né, ele tem que saber às vezes calcular com o tempo de voo, que é algo bem fácil para explicar para ele. Então tu bota, João mora na cidade, qual é a cidade, pessoal? Mora na cidade A, que está localizado a 30 graus leste. Mariazinha mora na cidade B, que é 45 oeste. João pegou um avião às 10 horas da manhã e foi lá para ver, demorou no avião 8 horas de voo. Que horas que ele chegou lá para ver a Mariazinha na cidade B? Aí vai ensinar agora ele a fazer a reguinha, ele a construir a reguinha. Então, né, você pode aqui também, em vez de colocar assim, botar isso aqui, antes de ensinar tempo de voo, você botar isso e fazer ele transformar na reguinha. Então, tu fala para ele, ó, primeiro passo, traça a régua, bota lá o 0 grau, agora coloque os pontos na reguinha. O primeiro, 30 leste, leste é para direita, então 0, 15, 30, aqui está o ponto A. B, 45 oeste, oeste é para a esquerda, 0, 15, 30, 45, aqui está o ponto B. Aqui ele pegou o voo às 10 horas, beleza? Aí pode ensinar para ele, quando aqui é 10, aqui é 9, 8, 7, 6, 5. Quando no A é 10, no B é 5. Ele vai entender, já praticou várias vezes que eu já pedi para você praticar. E agora com o tempo de voo, explica para ele apenas uma informação que ele tem que saber. Que quando eu aplico com o tempo de voo, o tempo de voo soma, porque o tempo não para. Não para, não para. Então, 10, quanto de voo? 8. 10 mais 8. Quando ele chegou aqui é 18. 18 é a resposta? Não. Você vai tirar 1, 2, 3, 4, 5. Que é a quantidade de horas que vai estar menos lá. Então, 18 menos 5, resposta aqui, 13 horas. Eu espero que tenha te ajudado. Nós temos aulas aqui, 3, 4 aulas no nosso canal de fuso horário, que você pode ver a gente explicando para os alunos do ensino médio, e aí você vai também ali pegar para ensinar. Se tiver dificuldade em ensinar algum conceito, manda que a gente grava para você. Inscreva no canal, compartilhe com seus alunos e vamos fazer aí o Geografia Irada crescer. Beijo, galera, e até o próximo vídeo.